O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Inicio aqui mais um Sol da Justiça ao meio-dia, um versículo por dia para a meditação da nossa mente e para descanso do nosso coração. Quero iniciar com uma oração. Altíssimo, a quem celebramos o favor da vida e a centelha da existência, nós agradecemos a vossa bondade e misericórdia, que tem nos proporcionado as condições e as capacidades de podermos buscar ao Senhor, de recebermos instruções divinas da vossa parte. Assim, ajuda-nos para não resistirmos, ajuda-nos a não rejeitarmos essa tão grande oportunidade que o Senhor tem nos fornecido de receber o vosso amparo para a vitória, para a superação, para a capacidade de suportar, para que no Senhor nós permaneçamos com a nossa condição de existência e ainda mais a existência eterna, vida e vida abundante. Continua conosco, usando teu favor e misericórdia, para que os nossos corações sejam dia após dia ainda mais convencidos e atraídos pelo Senhor, para que possamos encontrar no Senhor o nosso lugar, à sombra do Altíssimo, o nosso esconderijo. Assim oramos e agradecemos por fé, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Minha mãe está aí assistindo. Muito obrigado por esse carinho. Quem for chegando aí também, dá uma paz do Senhor, uma alô, para que eu possa cumprimentar. O Sol da Justiça ao meio-dia de hoje, eu trago o versículo em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3 e o versículo de número 21. Portanto, recordo essas coisas no meu coração, para que eu tenha esperança. Quando você vai na Nova Versão Internacional, que ela procura aproximar ainda mais da significação do hebraico bíblico, você vai ver que o versículo é o seguinte: portanto, trago essas coisas à memória, à lembrança, para que eu tenha esperança. E o tema de hoje é: devemos administrar as nossas lembranças. Muitas vezes nós deixamos a nossa vida alheia, como se fosse uma vida ao acaso e totalmente dependente da sorte, do acaso e do casual. Porém, nós recebemos da parte de Deus uma responsabilidade de administrar a nossa existência. Não cabe ao outro administrar a nossa existência. Não cabe ao outro cobrar da nossa existência. Essa responsabilidade ela é pessoal, íntima e intransferível. E de Deus nós recebemos essa condição. Porém, nós vamos analisar que nós nos sujeitamos a partir do momento que nós tomamos para nós a nossa própria responsabilidade de experimentar aquilo que é bom e é mal. Gênesis, no capítulo número 2, quando Deus fala da ciência do bem e do mal, parece que é o versículo 17, Deus fala da árvore da ciência do mal, do bem e do mal. A palavra ciência ali do hebraico é da'at, significa aprender por experiência, um conhecimento empírico, ou seja, eu tenho que passar as situações para que eu possa experimentar aquilo que vai ser bom e aquilo que vai ser mal para a minha vida. E nós ficamos sujeitos a essa questão pelo simples fato de que nós muitas vezes não administramos a nossa memória, a nossa lembrança daquilo que é importante para nós. E muitas vezes nós nos tornamos vítimas e escravos das nossas próprias lembranças e más lembranças. Muitas vezes nós guardamos a lembrança de um erro cometido, de uma falta, de uma falha, e não trazemos aquilo que é importante para a nossa lembrança. E muitas vezes nós também guardamos e conservamos na nossa lembrança aquilo que é pecaminoso, os desejos sexuais, aquilo que nós vemos, aquilo que nós queremos. Muitas vezes nós utilizamos a nossa lembrança para esse tipo de coisa. Mas quando nós vamos em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, Jeremias ele está exercendo a atividade de administrar a sua lembrança, a sua memória, a sua recordação. E olha o contexto que ele está vivendo ali. Aquilo ali é mais ou menos no século 7, entre o final do século 7 e o início do século 6 antes de Cristo, que é quando Deus permitiu o cativeiro babilônico. Deus permitiu que uma nação mais ímpia, como lá em Abacuque está tendo esse diálogo com Deus, ele diz: uma nação mais ímpia, uma nação mais injusta, castigasse
o povo de Deus, exercesse o juízo sobre o povo de Deus. Mas Jeremias, mesmo vendo a sua cidade sendo invadida, os seus coterrâneos sendo levados para se tornarem escravos no cativeiro, mesmo vendo pessoas sendo mortas, o templo, que era o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, sendo destruído, ele diz o seguinte: portanto eu trago estas coisas à memória, por isso eu tenho esperança. E o que ele traz à memória? Quando você vai no versículo 22, ele diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Versículo 23: novas são a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. Jeremias trazia à memória a lembrança que ele tinha do seu Deus, o relacionamento que ele tinha do seu Deus. No meio dessas circunstâncias, ele não se deixava afundar e afogar na maré das más lembranças ou das lembranças pecaminosas. Ele suscitava, ele tinha esse cuidado de suscitar à sua memória Deus todos os dias da sua vida. E assim é para mim e para você. Nós temos essa capacidade, e Deus nos deu essas condições de trazer à nossa memória, de suscitar a nossa lembrança cotidianamente Deus nas nossas vidas. E aí nós perguntamos muitas vezes: aonde está Deus no mundo? Com as pessoas que estão famintas, passam fome, pessoas que morrem por causa de falta de alimento. Nós perguntamos: aonde está Deus em uma criancinha doente, que às vezes morre por causa da doença, de uma incapacidade de se tratar? Onde está Deus no mundo onde uma criança é violentada? Onde está Deus num mundo perverso e caído, onde as pessoas usam as outras como objeto? Eu te digo, Deus está onde os homens têm deixado Ele, porque a palavra dEle, as orientações dEle ajudariam a resolver todas essas coisas. Mas isso aí é relativo, a moral é relativa, não sei mais das coisas. Beleza, então por que as coisas que são morais nas Escrituras Sagradas estão no Código Penal brasileiro? Me explica isso. Porque a palavra de Deus, ela é o conselho dele para a humanidade. Quando você vai em Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, Jeremias diz assim: Senhor, achando eu as tuas palavras, eu as comi, eu me alimentei delas, eu usei elas como sustento da minha vida, como aquilo que vai me nutrir e me capacitar a continuar vivendo. É isso que o hebraico quer dizer lá: comi as tuas palavras, e elas são a minha alegria e são o meu júbilo. Louvado seja o Senhor. Traduzindo, Jeremias não se pautava nas situações, mas ele exercia essa capacidade de administrar. Isso não significa que muitas vezes nós vamos deixar de ficar tristes, ou deixar de ficar zangados, ou deixar de errar. Não, mas isso é uma capacidade da parte de Deus de aprimoramento da nossa existência. Uma capacidade que nós recebemos da parte de Deus de continuar, de nos esforçar. Por isso que lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, Paulo diz o seguinte: pelo que nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a experiência, e a experiência, a paciência, e a paciência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos enviou. E quando você vai no Evangelho de João, no capítulo de número 14, lá pelo versículo, parece que é o 26, o Senhor Jesus diz: olha, na verdade, o Espírito Santo virá, e Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Louvado seja o nome do Senhor. O reflexo da nossa não resistência ao Espírito Santo, o reflexo da nossa entrega à palavra de Deus, é o Espírito Santo nos auxiliar a sempre trazer à memória aquilo que a palavra de Deus orienta nas nossas vidas, para que nós possamos sair das nossas dificuldades, para que nós possamos resistir e conservar a boa conduta e a boa moral, para que nós também saibamos responder ao acusador, porque o acusador desse século, ele tenta muitas vezes nos acusar, mas pela palavra de Deus nós temos a nossa defesa. Quando nós colocamos a palavra de Deus diante dos nossos olhos para pautar as nossas atitudes e dizer até onde eu vou e até onde eu não vou. A palavra Torá, que é utilizada para o Antigo Testamento, irmã Eva Nera Cerúdio, muito obrigado pelo carinho, Gessé Souza,
Obrigado por esse carinho, Jadson Senna. Deus continue coroando todos os dias de vitória. Muito obrigado. Então a palavra de Deus me pautando para exercer as minhas atividades familiares, profissionais, ministeriais, espirituais, de resistência, de resiliência. Eu tenho um fundamento pelo qual eu tenho garantia. Um exemplo disso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9, ali o contexto é o seguinte: Paulo ele estava orando ao Senhor acerca de uma dificuldade que ele estava passando, e ele não teve a solução, Deus não respondeu ele, mas chegou um momento que Deus comunicou ao seu coração e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo diz: já que é assim, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere mais e mais em mim. Olha que maravilha. Deus orientando Paulo: tira a confiança no que você é, tira a confiança no que você faz e lança a tua confiança na minha graça. Aí o que tem a ver com a palavra de Deus? Efésios capítulo 2, o versículo 8 diz que a salvação é pela graça por meio da fé, ou seja, eu tenho acesso a essa graça por meio da fé, e não vem de nós, é um presente de Deus, por meio da fé. Muito bem. E o que Romanos capítulo 10, o versículo 17 nos diz? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos examinar mais as Escrituras, procurar ver o que realmente as Escrituras Sagradas querem falar aos nossos corações. Não ficar nos nossos achismos, nas filosofias ou nos conselhos humanos, mas ver o que as Escrituras têm para a nossa vida. Diz que nós somos e que nós podemos ser pela fé em Deus, tendo acesso à sua graça salvadora. A palavra salvação do grego é sotéria, indica proteção, zelo, cuidado, livramento, refúgio. Olha que coisa ampla que Deus deseja realizar nas nossas vidas. Beleza, e o que tem a ver com as misericórdias que o Jeremias sempre trazia à memória, à lembrança, para que ele pudesse ter esperança? Agora eu vou te dizer, Abacuque capítulo 3 e o versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e respeitei. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, para que na ira o Senhor se lembre da misericórdia. Louvado seja Deus por essa palavra. Nós pautamos a nossa esperança para que nós possamos chegar até o momento em que Deus vai nos auxiliar. Eclesiastes capítulo 3 versículo 12 diz que Deus tudo ele faz formoso no seu tempo. O que nós precisamos é chegar até esse tempo, é ter as condições de chegar até esse tempo. Nós temos duas pessoas, nós temos Judas Iscariotes e Pedro. Pedro negou o Senhor Jesus Cristo, Judas vendeu, mas o resultado, a diferença do resultado na vida de cada um é o que eles aplicaram da palavra de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Judas deixou de acreditar no poder de Cristo para restaurar, para perdoar, se esqueceu totalmente do que Cristo havia ensinado, Pedro não se esqueceu, Pedro se lembrou. Louvado seja Deus, e isso ajudou ele. Quer que eu prove? Beleza. João capítulo 6, o versículo 68. Pedro diz: Senhor, para onde iremos nós? E Jesus tinha dito assim para eles: vocês querem me abandonar? Também me abandona, porque realmente o que eu estou dizendo é duro. Aí Pedro diz: beleza, o que o Senhor está dizendo é duro. Eu estou parafraseando, tá? O que o Senhor está dizendo é duro mesmo, beleza. Muitas vezes a gente não aceita, mas para onde nós podemos ir, Senhor, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Louvado seja Deus. Deus tem uma riqueza espiritual muito grande, que vai além de dinheiro, que vai além de prazeres sexuais, que vai além de bem-estar baseado em detratar, em dificultar a vida alheia, em prejudicar a vida alheia. Deus tem misericórdia, Deus tem salvação, Deus tem livramento, tem proteção para mim e para a sua vida, e eu creio que Ele fará isso conosco. Eu já falei aqui, às vezes nós ficamos pensando: beleza, os crentes têm tanta fé em Deus, por que morre de doença? Por que eles morreram nos Coliseu Romano? Porque muitas vezes Deus usa a morte para livrar os seus servos e as suas servas. E muitas vezes Deus usa a dificuldade também para livrar os seus servos e as suas servas. É porque nós precisamos entender o que Deus é,
quem Ele é, o que Ele faz, por que Ele faz. Essas respostas estão nas Escrituras Sagradas, e aí nós vamos entender sim o agir e o mover dele em favor das nossas vidas, que é pautado na sua misericórdia, que é pautado nessa graça que vem por meio da fé, pela ouvir as Escrituras Sagradas e por ouvir os conselhos e orientações divinas. Eu quero agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que participou dessa live. Não perca a sua fé em Deus. Procure ter o cuidado de se lembrar dele todos os dias da tua vida. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Vamos lembrar dele enquanto há tempo para as nossas vidas, tá? E eu quero agradecer e orar em favor da minha e da sua vida. Senhor nosso Deus, pela autoridade da tua palavra, nesse momento, por fé, nós agradecemos a bondade, a misericórdia do Senhor, a qual nós conclamamos e suplicamos na tua presença. Usa para conosco, fortifica os nossos sentimentos e a nossa confiança, não em nós, mas no Senhor, na vossa palavra. Nos ajuda pelo Espírito Santo. Oh, onipresente, Espírito Santo, transmite mais da vossa presença nas nossas vidas. Repreenda toda a fúria do maligno, repreenda toda a dúvida da nossa mente e coração, remove o mau conselho e nos ajuda a utilizarmos os olhos das Escrituras Sagradas para o nosso bem viver, o nosso bem-estar, e assim o nome do Senhor estar em nossas vidas, bem como os vossos frutos e o resultado esperado e prometido pelas riquezas da vossa graça, baseado na vossa palavra. Assim, nesse momento, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus continue coroando todos de êxito e vitória. Muito obrigado. Essa live vai estar no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, Sol da Justiça, ao meio-dia.